Meu nome é Teresa, e desde muito cedo aprendi que, dentro da minha própria família, eu era a presença apagada no fundo da fotografia, a sombra que ninguém percebia. Helena, minha irmã mais nova, era o centro do mundo, a estrela que brilhava mesmo quando não fazia nada de especial. Eu, por outro lado, podia vencer concursos, tirar as melhores notas da escola ou trazer prêmios para casa, e nada disso parecia importar. Para meus pais, eu era apenas a que se virava sozinha. Recordo-me de um domingo qualquer, ainda na infância, quando papai estava na varanda com o jornal aberto, o café ao lado, e mamãe falava alto, como sempre, sobre as notas de Helena. Você é brilhante, Helena, um orgulho para todos nós, ela dizia, como se minha irmã tivesse acabado de resolver uma equação impossível. Na realidade, eram notas medianas, um boletim comum, mas o exagero nos elogios era tão grande que até os vizinhos deviam acreditar que ela estava prestes a se tornar aluna do ano. Eu, com meu boletim impecável nas mãos, permaneci de pé, esperando uma migalha de reconhecimento. Ah, que bom, Teresa, foi tudo o que ouvi, antes que o assunto voltasse a girar em torno da minha irmã. Aniversários seguiam a mesma lógica. As festas de Helena eram grandiosas, cheias de balões, convidados, música e presentes que enchiam a sala. Eu observava as mesas fartas, as decorações escolhidas com carinho, os olhares orgulhosos dos meus pais. Quando chegava o meu dia, havia um bolo simples comprado às pressas e uma celebração que mais parecia uma obrigação. Helena, com seu vestido rodado, tinha a atenção de todos e eu, com meu sorriso contido, aprendi a engolir a indiferença e fingir que não doía. Esse padrão se repetiu ao longo dos anos. Helena era a filha perfeita, a joia rara, a que nasceu para ser admirada. Eu era a esforçada, a que se resolve, a que não dá trabalho. As palavras soavam como elogios camuflados, mas na realidade escondiam o descaso. Passei a entender que, na visão deles, eu não merecia o mesmo brilho, porque já era forte demais para precisar de atenção. Mas ninguém percebeu que, por trás dessa força, havia uma solidão silenciosa. Quando cresci, transformei essa dor em combustível. Estudei além da conta, virei noites com livros abertos e resumos rabiscados, conquistei uma bolsa integral em uma das melhores universidades do país. Trabalhei em escritórios que exigiam tudo de mim, e dei tudo sem hesitar. Colegas desistiam, eu continuava. Chefes duvidavam, eu provava o contrário. Construí uma carreira sólida, com nome respeitado e clientes que confiavam em mim. Enquanto Helena vivia pendurada na mesada dos meus pais, aprendendo a gastar mas nunca a conquistar, eu ergui cada pedaço da minha vida com esforço. No entanto, por mais que eu tivesse sucesso fora de casa, sempre que eu atravessava os portões da mansão da família, era como se voltasse a ser a mesma menina invisível de antes. A sala ainda exibia fotografias emolduradas dos grandes momentos de Helena, sua primeira apresentação na escola, suas festas de aniversário, suas viagens bancadas por papai e mamãe. Não havia espaço nas paredes para minhas conquistas, como se minhas vitórias fossem feitas para existir apenas nos meus arquivos pessoais. Certa vez, parada diante de uma dessas fotos, ouvi mamãe comentar com uma visita: Helena sempre foi tão especial, desde pequena. Teresa é diferente, ela é mais reservada, não gosta de aparecer. Engoli seco, porque não era que eu não gostava de aparecer. Era que nunca me deixaram aparecer. E foi nesse instante que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, não senti apenas a dor de ser ignorada. Senti um ardor, uma promessa silenciosa, uma chama que queimava por dentro. Eu compreendi que o lugar que eles nunca me deram, eu mesma criaria. Não queria mais ser convidada a sentar à mesa deles, não queria mais disputar migalhas de atenção. Eu sabia que, cedo ou tarde, encontraria a ocasião perfeita para mostrar que a filha esquecida também podia brilhar, e quando esse brilho viesse, não seria pequeno, seria tão intenso que o cegaria. Eu tinha a estranha sensação de que minha vida sempre foi dividida entre vitórias silenciosas e derrotas públicas. As vitórias eram minhas, conquistadas no suor e na disciplina, mas nunca celebradas. As derrotas, mesmo as menores, sempre eram lembradas em voz alta, como se servissem de combustível para que minha irmã Helena fosse exaltada ainda mais. Lembro-me de uma cena clara,
gravada em minha memória como uma cicatriz. Eu devia ter uns 12 anos quando ganhei um concurso de redação na escola. Passei semanas escrevendo, apagando, reescrevendo até que meu texto fosse impecável. Quando a professora me entregou o certificado, disse com convicção: "Você tem talento, Teresa, pode ir longe." Eu voltei para casa radiante, segura de que finalmente teria um momento de orgulho diante dos meus pais. Mas quando cheguei, a sala estava lotada de parentes. Helena havia acabado de se apresentar em um festival de dança e, mesmo que tivesse errado quase todos os passos, todos comentavam sobre como ela era graciosa e cheia de futuro. Entreguei o certificado para a mamãe, esperando ouvir algo. Ela olhou rapidamente, murmurou "Parabéns, filha", e logo virou o rosto para dizer: "Mas vocês viram como Helena brilhou no palco?" Aquela frase foi como um soco. Eu aprendi que meu brilho era invisível dentro de casa. As feridas se aprofundaram na adolescência. Quando fui escolhida como representante de turma e viajei para outro estado em um projeto da escola, voltei com histórias, medalhas e amizades novas. Mas em casa só ouvi: "É bom que você tenha aprendido a ser responsável, Teresa, porque Helena nunca poderia se virar sozinha assim." Não era sobre mim, nunca era. Até os meus feitos viravam comparações que serviam para enaltecer minha irmã. Com o tempo, percebi que não valia a pena esperar aplausos. Aprendi a guardar minhas conquistas como pequenos tesouros escondidos. O primeiro estágio que conquistei sem indicação, as notas altas na universidade, o respeito dos professores, tudo isso eu celebrava sozinha, em silêncio, no meu quarto. Era ali, deitada na cama, olhando para o teto, que eu repetia para mim mesma: "Você é capaz, Teresa. Não precisa deles para saber disso." Mas havia momentos em que o peso da exclusão se tornava insuportável. Lembro-me de um jantar de Natal em que meus pais fizeram um brinde para Helena, exaltando sua beleza, carisma e futuro promissor. Eu, sentada ao lado, ouvi papai dizer: "Você sempre foi nossa estrela, Helena. Teresa é diferente, ela é forte, não precisa desse tipo de reconhecimento." Todos riram, como se fosse uma piada. Eu sorri também, porque sorrir era minha forma de esconder as lágrimas que ardiam por dentro. Ainda assim, a cada rejeição, minha determinação crescia. Era como se cada ferida me ensinasse a endurecer, a não depender de ninguém além de mim mesma. Eu comecei a perceber que, no fundo, a vida deles girava em torno de aparências, enquanto a minha era feita de conquistas reais. Eles tinham elogios fáceis, mas eu tinha vitórias sólidas. Essa diferença se tornaria minha arma mais poderosa, mesmo que naquele tempo eu ainda não soubesse. E, enquanto eu carregava todas essas lembranças como cicatrizes escondidas, algo começou a se formar dentro de mim, um desejo silencioso de equilíbrio. Eu não queria apenas reconhecimento. Eu queria um momento em que eles perceberiam, de uma vez por todas, que ignorar minhas vitórias tinha sido o maior erro das suas vidas. Esse momento ainda não tinha chegado, mas eu podia sentir, como um sussurro no fundo da minha alma, que estava cada vez mais próximo. Quando Helena anunciou seu noivado, eu já sabia que aquele seria o espetáculo do século para minha família. Ela não poderia simplesmente se casar, não, isso seria banal demais para a princesa da casa. O casamento de Helena teria que ser grandioso, luxuoso, memorável, um desfile de aparências para satisfazer o ego inflado dos meus pais e, claro, o dela também. E foi exatamente assim que tudo começou a ser planejado, cada detalhe do evento transformado em motivo de ostentação. As primeiras semanas após o anúncio foram uma avalanche de conversas incessantes sobre vestidos de noiva, flores importadas, convites personalizados e um salão caríssimo que Helena fazia questão de exibir em cada ligação com as amigas. "O casamento será o evento do ano", ela dizia, com um brilho arrogante nos olhos. Meus pais, orgulhosos, confirmavam a cada instante: "Nossa filha merece apenas o melhor." Eu assistia a tudo em silêncio, fingindo desinteresse, mas por dentro analisava cada movimento como quem assiste a uma peça de teatro previsível. O mais curioso era que, enquanto minha irmã posava como a noiva perfeita, eu percebia o quanto a vida dela era sustentada por uma rede de favores e dinheiro dos meus pais. Nada era fruto de esforço próprio. As joias que usava haviam sido presenteadas,
O apartamento onde morava era bancado, até mesmo a lua de mel já estava sendo organizada pelo bolso generoso de papai. Helena gostava de repetir: tudo isso é porque eu mereço. Mas eu sabia a verdade, ela apenas colhia os frutos de um favoritismo cego. Enquanto eles falavam sobre os convites dourados e o buffet de 7 pratos, eu seguia minha rotina. Levantava cedo, atravessava o trânsito pesado da cidade, passava horas em audiências e reuniões, e à noite voltava para meu apartamento com a satisfação de quem construiu cada conquista com esforço. E foi em uma dessas noites, cansada porém orgulhosa, que uma ideia inesperada surgiu na minha mente. Talvez eu pudesse usar aquele casamento, que parecia ser o ápice da arrogância da minha irmã, como uma oportunidade silenciosa de mostrar meu próprio poder. Foi aí que decidi que daria um presente especial. Não um simples eletrodoméstico ou uma lembrança simbólica, mas algo grandioso, capaz de calar qualquer comentário maldoso que pudesse surgir sobre mim. Um carro. Não um carro qualquer, mas um modelo elegante, novo, brilhante, que simbolizaria minha independência e minha capacidade de oferecer algo de valor sem depender de ninguém. Não era sobre agradar Helena, muito menos meus pais. Era sobre deixar claro que, mesmo sendo a filha esquecida, eu poderia, se quisesse, eclipsar o brilho artificial da minha irmã. Enquanto eles planejavam o espetáculo da festa, eu planejava silenciosamente o impacto do meu presente. Era quase irônico, ninguém prestava atenção em mim, mas em breve seriam obrigados a me notar. Eu não precisava me exibir em vestidos caros ou em fotos estampadas nas paredes. O simples fato de revelar, na hora certa, o que tinha preparado, seria suficiente para virar o jogo. Naquele momento, percebi que eu não era apenas a filha esquecida. Eu era a filha estratégica, a que sabia esperar o instante certo para agir. E o casamento de Helena, com toda a sua pompa, seria o palco perfeito para minha revelação. Eu não queria aplausos, não queria holofotes. Queria apenas um instante de silêncio, aquele em que todos ficariam sem palavras ao perceber que, apesar de tudo, quem realmente tinha poder era eu. Os dias que antecederam o casamento se transformaram em uma maratona de reuniões familiares, almoços intermináveis e visitas à mansão dos meus pais, sempre com o mesmo propósito: exaltar cada detalhe do grande evento de Helena. Era como se o mundo tivesse parado para aplaudir a noiva e sua coroa imaginária. E eu, como sempre, era a espectadora silenciosa, só que, desta vez, com olhos atentos e uma calma que escondia a tempestade que crescia dentro de mim. Numa tarde abafada de sexta-feira, mamãe convocou todos para ajudar na escolha das flores. A sala estava tomada por catálogos coloridos, amostras de tecidos e revistas de noivas espalhadas sobre a mesa. Helena girava entre todos com um ar triunfante, como se fosse uma rainha prestes a ser coroada. Essas flores são muito simples, ela dizia, rejeitando buquês que custavam mais do que o aluguel de muitos. Eu quero algo que surpreenda, que cause impacto. Meu casamento precisa ser inesquecível. Meus pais concordavam com cada palavra, como plateia obediente. É claro, filha, você merece o melhor, papai repetia, enquanto mamãe anotava os pedidos, já calculando mentalmente o quanto aquilo custaria. Eu, sentada em uma poltrona ao canto, folheava distraidamente um catálogo, mas não conseguia evitar o pensamento que me atravessava, o quanto toda aquela encenação dependia de dinheiro que não vinha de Helena. E você, Teresa? Helena perguntou de repente, com aquele sorriso venenoso que só ela sabia fazer. O que acha das flores? Ou talvez flores não sejam o seu forte, já que você nunca se preocupou com essas coisas de elegância. A sala inteira riu. Eu levantei os olhos devagar e respondi apenas: as flores são bonitas, mas nada disso importa se a essência da festa for vazia. O silêncio que seguiu foi curto, mas intenso. Vi os olhos dela faiscarem de raiva, mas logo ela retomou a pose. Esses encontros viraram rotina. Um jantar para discutir o buffet, outro para definir a lista de convidados. Eu observava enquanto Helena exibia vestidos, tiaras, sapatos importados. Cada vez que alguém elogiava, ela me lançava olhares de provocação, como quem dizia: viu? Eu sou a preferida. Meus pais alimentavam isso, repetindo frases que, mesmo quando não me citavam diretamente, me atingiam como flechas.
Helena sempre foi tão carismática, dizia mamãe. Com ela, tudo parece ter brilho. Papai completava, é a filha que qualquer pai sonharia ter. Eu sorria, como se nada me atingisse, mas por dentro sentia a força da lembrança do presente que havia preparado. Não era um consolo, era um segredo guardado a 7 chaves. Enquanto eles gastavam energia me diminuindo, eu sabia que tinha algo em mãos que mudaria o rumo daquela história. Naquela mesma noite, ao voltar para meu apartamento, abri a pasta onde estavam os documentos do carro que havia comprado. Passei os dedos sobre o papel, sentindo a textura fria, e sorri sozinha. Eles ainda não fazem ideia, pensei. Era como carregar uma bomba-relógio nas mãos, mas em vez de medo, sentia uma calma estranha, uma certeza de que, no momento certo, tudo viria à tona. E, entre tantas comparações e humilhações disfarçadas de piadas, comecei a entender que cada encontro familiar não era apenas uma tortura emocional, era também um treinamento para mim. Cada vez que eles tentavam me rebaixar, eu aprendi a erguer um muro mais alto, uma muralha de serenidade que me tornava impenetrável. Eles não sabiam, mas enquanto se divertiam às minhas custas, eu já estava preparada para a virada. O casamento deles era sobre aparência. O meu presente, sobre poder. E o choque entre esses dois mundos estava prestes a acontecer. Os dias passavam, e o casamento de Helena se aproximava como uma tempestade anunciada. Eu já estava acostumada com a sensação de ser apenas uma espectadora no teatro da minha família, mas, mesmo assim, não esperava que tivessem a ousadia de me arrancar até do papel de figurante. Foi em uma noite abafada de quarta-feira que tudo veio à tona, quando mamãe decidiu me chamar para uma conversa necessária. Cheguei à mansão e encontrei os 3 reunidos na sala, papai, com o rosto fechado, mamãe segurando uma taça de vinho, e Helena de braços cruzados, com aquele sorriso presunçoso que sempre antecedia uma crueldade. O ambiente estava carregado, e a maneira como todos me olharam ao mesmo tempo me fez sentir como se fosse uma intrusa na própria família. Teresa, começou mamãe, com um tom frio que parecia ensaiado, achamos melhor sermos diretos. Você não estará na cerimônia. A frase caiu como um trovão. Eu pisquei, tentando assimilar. Como assim, não estarei? É o casamento da minha irmã. Helena se adiantou, como se estivesse esperando o momento de dar a facada. Você entende, não entende? Você sempre traz uma energia estranha. Uma presença que não combina com celebrações felizes. E o meu casamento precisa ser perfeito, sem sombras. Sombras, repeti, sentindo o coração acelerar, mas mantendo o tom calmo. Então eu sou a sombra da sua festa? Foi papai quem completou, sem coragem de me encarar diretamente. Não é isso, Teresa. Mas sua forma de ser pode causar constrangimentos. Você sabe como é. Eu ri, incrédula. Constrangimentos? Eu trabalho duro, construí minha vida sem pedir nada a vocês, e mesmo assim continuo sendo o problema da família? Enquanto isso, vocês tratam Helena como se fosse uma rainha, mesmo sem ela ter conquistado nada por si mesma. Helena sorriu vitoriosa. Está vendo? É exatamente disso que estamos falando. Esse seu tom de inveja. No fundo, você não suporta ver os outros brilharem. Foi então que mamãe, com os olhos semicerrados, cravou as palavras que me feriram mais do que qualquer golpe físico. Você é uma cobra, Teresa. Sua inveja destruiria o dia. Não vamos arriscar o momento mais importante da vida da sua irmã por causa do seu ressentimento. Houve um silêncio pesado. Senti a garganta queimar, mas não deixei as lágrimas subirem. Olhei para cada um deles com calma, e por dentro uma certeza começou a se formar. Não era surpresa que me vissem assim, já era apenas a confirmação de uma vida inteira sendo reduzida àquilo que nunca fui. Respirei fundo e respondi apenas, entendi. Não se preocupem, não vou atrapalhar a festa de ninguém. O sorriso de Helena se alargou, convencida de que havia vencido. Mamãe tomou outro gole de vinho, satisfeita com sua sentença cruel. Papai desviou os olhos, covarde demais para defender a própria filha. Mas eu, enquanto me levantava para ir embora,
escondia um segredo que eles desconheciam. A cobra que eles acreditavam ter esmagado estava apenas esperando o momento certo para mostrar o veneno. E quando esse momento chegasse, não seria eu quem sangraria. Saí daquela noite com a exclusão pesando nos ombros, mas, em vez de me encolher, algo dentro de mim endureceu ainda mais. Passei dias em silêncio, trabalhando, mantendo a rotina, mas sempre com a lembrança das palavras de mamãe ecoando em minha mente: você é uma cobra. Engraçado, cobras não são criaturas fracas. Elas esperam, silenciosas, até que o momento certo chegue. E o meu momento chegou mais rápido do que eles poderiam imaginar. Era sábado à tarde quando voltei à mansão, a convite de papai, que dizia querer acertar alguns detalhes de família. Entrei na sala ampla, iluminada pelos lustres de cristal, e encontrei os três novamente reunidos. Helena estava ainda mais radiante, exibindo um catálogo do vestido de noiva, enquanto mamãe falava com orgulho sobre o cardápio luxuoso do buffet. Fingiram cordialidade quando me viram, mas eu percebia nas entrelinhas que, para eles, eu continuava sendo a intrusa. A conversa caminhava em torno da cerimônia, até que Helena, com a arrogância que nunca abandonava sua voz, soltou: só precisamos garantir que nada de desagradável aconteça. Afinal, não teremos presenças indesejadas. Ela lançou o olhar diretamente em mim, afiada como uma lâmina. Eu não desviei. Em vez disso, soltei as palavras que vinham ardendo na ponta da língua: ok. Posso cancelar o presente, então. O efeito foi imediato. O ar da sala se transformou, como se o mundo tivesse parado por um instante. Helena regalou os olhos, mamãe deixou a taça de vinho bater contra a mesa, e papai engoliu em seco. Pela primeira vez, o silêncio não era meu, era deles. Que presente? Perguntou mamãe, a voz tremendo como se tivesse sido pega de surpresa por uma revelação indesejada. Cruzei as pernas com calma, mantendo o olhar fixo em todos eles. Um carro. O choque estampou-se em seus rostos. Helena levou a mão à boca, como se quisesse segurar um grito. Papai inclinou o corpo para frente, tentando confirmar se tinha ouvido bem. E mamãe, tão acostumada a acomodar o cenário, ficou imóvel, a cor sumindo de suas bochechas. Você comprou um carro? Gaguejou Helena, incapaz de esconder o pânico. Comprei, sim, respondi, sem pressa. Era meu presente de casamento. Mas se eu sou indesejada, se a minha presença é um risco, então não faz sentido, não é? O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel do que as palavras que eles me lançaram dias antes. Pela primeira vez, vi o medo nos olhos da minha família. Não era medo de mim, mas do que poderiam perder. O carro representava mais do que um bem material, era status, era comentário social, era mais um degrau para o pedestal em que colocavam Helena. Mamãe tentou se recompor. Teresa, não precisa ser tão radical. Nós só pensamos no bem da cerimônia. Mas é claro que sua contribuição seria significativa. Eu ri, um riso curto, quase cruel. Engraçado. Até ontem eu era uma cobra venenosa. Hoje, de repente, já viro alguém importante, só porque vocês descobriram o tamanho do presente. O desconforto deles crescia como um veneno se espalhando pelas veias. Helena, vermelha de raiva, tentou recuperar a pose. Você só quer aparecer, Teresa. Sempre foi assim. Queria mesmo dar um carro? Ou queria apenas roubar o meu brilho? Inclinei a cabeça, analisando-a com calma. Você não precisa se preocupar com isso, Helena. O seu brilho não me interessa. Só queria ser educada, como qualquer convidada faria. Mas já que não sou bem-vinda, o carro não sairá da garagem. A sala pareceu afundar em silêncio absoluto. Pela primeira vez em muitos anos, não fui eu quem se sentiu pequena. Eram eles. Papai, pálido, tentava disfarçar o incômodo. Mamãe mordia o lábio, sem argumentos. Helena tremia, presa entre raiva e desespero. E foi nesse instante que percebi a inversão. Eu não precisava mais gritar para ser ouvida, nem implorar por reconhecimento. Bastou uma frase, uma revelação, para que o equilíbrio mudasse.
O poder que eles sempre me negaram estava agora em minhas mãos, e eu não tinha a menor intenção de devolvê-lo. Depois daquela revelação, a sala nunca mais foi a mesma. A atmosfera que antes era de superioridade e escárnio se transformou em algo denso, pesado, quase sufocante. Pela primeira vez na vida, vi meus pais e minha irmã acuados diante de mim. E não porque eu tivesse gritado ou implorado por atenção, mas porque, finalmente, eles entenderam o valor do que eu tinha nas mãos. Helena foi a primeira a romper o silêncio, a voz esganiçada pelo nervosismo. Você fez isso de propósito, Teresa. Comprou esse carro só para tentar brilhar no meu casamento. É patético, sempre querendo roubar o que é meu. Seus olhos faiscavam de raiva, mas por trás daquela fúria eu enxergava o medo. Medo de não ser o centro, medo de que alguém a ofuscasse. Eu não me abalei. Não se engane, Helena. O carro não era sobre você. Era sobre mim, sobre mostrar que, apesar de tudo que sempre disseram, eu sou capaz de oferecer algo grandioso. Mas, já que vocês decidiram que sou uma ameaça, não se preocupem, vou cuidar para que minha sombra não estrague o seu grande dia. Mamãe, então, interveio, tentando controlar a situação. Teresa, você está levando isso longe demais. Nós só queríamos proteger a cerimônia, manter tudo harmônico. Mas você precisa entender que sua contribuição agora é essencial. Todos esperam que você faça algo à altura. Um carro seria memorável. A voz dela vacilou no final, como se fosse doloroso reconhecer que minha ausência poderia deixar uma lacuna visível. Papai, que até então se mantivera calado, apoiou os cotovelos nos joelhos e falou baixo, como se cada palavra fosse uma pedra arrancada da garganta. Talvez tenhamos exagerado. Talvez devêssemos rever nossa decisão. Sua presença pode ser importante, afinal. Eu não deixei de notar como as máscaras escorregavam. Não era amor, não era arrependimento. Era medo de perderem o comentário social, a admiração dos convidados, a chance de exibir o presente mais marcante da festa. Eles não estavam preocupados comigo, estavam preocupados com a imagem que projetariam sem mim. Cruzei os braços e deixei um sorriso escapar. Interessante. De cobra venenosa a filha essencial em questão de minutos. Vocês realmente sabem como transformar conveniência em discurso. Helena se levantou de súbito, os saltos ecoando contra o mármore do chão. Você não vai estragar meu casamento, Teresa. Se acha que pode me chantagear, está enganada. Não preciso do seu carro, não preciso de nada seu. Ótimo, respondi, firme, encarando-a de frente. Então não terá nada. Vi seus lábios tremerem, e a postura de triunfo desmoronar aos poucos. Ela não sabia o que responder. Pela primeira vez, sua vaidade estava ameaçada. Saí da sala sem pressa, ouvindo o burburinho dos três atrás de mim, tentando encontrar uma saída, tentando remendar a situação que eles mesmos criaram. A cada passo, senti um peso se dissolver. Por anos eu havia carregado o fardo de ser invisível, de me sentir pequena. Mas agora, com poucas palavras, eu havia virado o jogo. Não era apenas sobre o carro. Era sobre a inversão de poder. Eu não implorava mais por reconhecimento, eram eles que imploravam pela minha presença. E eu sabia, no fundo, que nada seria mais prazeroso do que vê-los aprender, finalmente, que a filha esquecida não só tinha voz, como também tinha o poder de silenciar todos os outros. O dia do casamento finalmente chegou. A cidade parecia ter parado para assistir ao espetáculo que Helena tanto sonhou em transformar em sua coroação. As redes sociais fervilhavam com fotos da decoração luxuosa, do salão iluminado por lustres imensos e das mesas repletas de arranjos florais importados. Eu não estava lá. Pela primeira vez, decidi me ausentar sem culpa, e a escolha foi libertadora. Enquanto a cerimônia acontecia, eu estava em meu apartamento, deitada no sofá com uma taça de vinho na mão, assistindo pela tela do celular os registros que os convidados faziam. Vi Helena entrar com um vestido que custava o preço de um carro popular, sorrindo como se fosse a protagonista de um conto de fadas.
Mas algo nos bastidores me dizia que aquela perfeição tinha rachaduras invisíveis. As primeiras mensagens começaram a chegar no meu celular. Teresa, por que você não veio? Escreveu uma prima distante. Logo em seguida, outro comentário. Dizem que você ia dar um presente especial, é verdade? A curiosidade se espalhava entre os convidados como fogo em palha seca. E eu sabia exatamente de onde vinha a ansiedade. Todos esperavam que a filha advogada, a que havia conquistado tudo por conta própria, surgisse com algo grandioso. Só que não houve carro, não houve surpresa. Houve apenas silêncio, o meu silêncio. As expressões captadas pelas fotos não mentiam. Helena sorria, mas o brilho nos olhos estava opaco. Em algumas imagens, parecia até forçado, como se a ausência do presente estivesse corroendo sua vaidade. Eu quase podia ouvir sua voz aguda, sussurrando para meus pais: eles vão notar. Vão achar que eu não sou tão especial assim. Mamãe tentou disfarçar, andando de mesa em mesa com um sorriso rígido, mas o corpo denunciava a tensão. Papai, sempre preocupado com aparências, erguia brindes exagerados, tentando abafar a pergunta que inevitavelmente surgia: e o presente de Teresa? E assim, a festa que deveria ser perfeita começou a perder o brilho. Não porque faltassem flores ou música, mas porque a ausência de algo que todos esperavam tornou-se maior do que qualquer detalhe. O que Helena queria exibir como símbolo da sua superioridade não estava lá, e essa ausência falava mais alto do que todos os discursos do padre ou os brindes dos padrinhos. Do meu sofá, eu sorri em silêncio. Não precisei mover um dedo para virar o jogo. Bastou não aparecer. Bastou deixar o vazio ocupar o espaço que eles mesmos criaram ao me excluir. O casamento de Helena, planejado para ser o ápice da glória da família, tornou-se apenas mais um evento luxuoso, bonito, mas incompleto. E, no fundo, eu sabia, por mais que tentassem maquiar, todos os presentes, ao voltarem para casa, comentariam sobre a ausência que mais chamou a atenção naquela noite. A minha. Enquanto desligava o celular e fechava os olhos, senti uma calma profunda. Pela primeira vez, não precisei provar nada. O silêncio havia falado por mim, e, ironicamente, foi ele quem destruiu o brilho que tanto tentaram me negar. Na manhã seguinte ao casamento, acordei tarde, sem pressa, com a luz do sol atravessando as cortinas do meu apartamento. O celular, esquecido na mesa de cabeceira, vibrava sem parar desde cedo. Quando finalmente o peguei, vi dezenas de mensagens, algumas de familiares distantes querendo entender minha ausência, outras de convidados curiosos, e até recados de colegas de trabalho que tinham ouvido boatos sobre a festa. Respirei fundo e deixei o aparelho de lado. Eu não precisava responder a ninguém. O silêncio continuaria sendo a minha melhor arma. As consequências começaram a chegar naturalmente. Descobri, pelas conversas que circularam depois, que Helena passou boa parte da noite irritada, tentando disfarçar sua frustração diante dos convidados. Ela sorriu para as fotos, levantou a taça nos brindes, mas a cada pergunta sobre o meu presente, sua expressão endurecia. No fundo, todos perceberam. A noiva que sonhava com perfeição teve sua imagem arranhada por algo simples, a ausência da irmã que ela jurava ser insignificante. Mamãe, segundo uma tia que me ligou mais tarde, perdeu o controle em determinado momento da festa. Tentou justificar minha falta com frases mal elaboradas. Teresa é ocupada, vocês sabem, sempre focada no trabalho. Mas ninguém acreditou. Os olhares atravessados e as conversas cochichadas pelas mesas foram inevitáveis. Pela primeira vez, mamãe não conseguiu sustentar a farsa de uma família perfeita. Papai, por sua vez, sofreu o golpe de forma ainda mais dura. Orgulhoso como sempre foi, teve que engolir a vergonha de perceber que, sem o meu presente, o casamento perdeu o efeito de espetáculo social que ele tanto esperava. Contaram-me que ele tentou contornar a situação, levantando brindes exagerados, elogiando o buffet, mas sua voz soava fraca, quase desesperada. O homem que sempre me ignorou agora sentia falta do brilho que apenas eu poderia ter proporcionado. E eu? Eu me mantive firme. Não compareci, não mandei mensagens, não expliquei nada.
Apenas observei de longe o castelo de ilusões deles desmoronar, pedra por pedra. Pela primeira vez, não fui a filha esquecida, fui a ausência que mais pesou. Fui a lembrança incômoda de que, mesmo tentando me apagar, eles não conseguiram me silenciar. Os dias seguintes só confirmaram a mudança. Helena evitava postar fotos do casamento, com medo dos comentários que já circulavam. Mamãe, envergonhada, não ousava me procurar, e papai se manteve em silêncio, como se esperasse que o tempo apagasse o constrangimento. Mas nada poderia apagar a verdade, eles haviam me subestimado. Eu, por outro lado, sentia uma leveza inédita. Descobri que não precisava de reconhecimento deles, nem de convites, nem de assentos reservados em cerimônias. Minha vida era construída por mim, e isso bastava. Ao olhar para trás, percebi que cada ferida me moldou, cada exclusão me fortaleceu, cada rejeição me ensinou a erguer minha própria mesa, sem depender da aprovação de ninguém. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho, sentei-me na varanda e deixei o vento da cidade acariciar meu rosto. Sussurrei para mim mesma, eles nunca me deram lugar à mesa. Então eu criei a minha própria mesa, e ninguém pode me tirar dela. E assim, encerrei esse capítulo da minha vida. Não com gritos, não com vingança, mas com a vitória silenciosa de alguém que finalmente entendeu seu verdadeiro valor. A filha esquecida havia se tornado a voz mais alta, mesmo sem dizer uma palavra. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!